Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a 32ª sessão ordinária da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras e os senhores ministros que a compõem, o Dr. Manuel Jorge, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, senhoras e senhores, hoje estreia nessa sessão o ministro Breno Medeiros. Fazemos aqui as nossas boas-vindas à Sua Excelência, desejando muito sucesso, desejando que seja feliz agora no Tribunal Superior do Trabalho, a qual passou a integrar desde dia 9 de novembro passado, quando tomou posse no nosso plenário, e para nós é uma alegria muito grande contar com Sua Excelência. Já participávamos juntos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e percebíamos todo o empenho, a dedicação do ministro Breno, com tantas sugestões nas nossas resoluções, nas questões intrincadas que tínhamos que enfrentar. Sempre o ministro Breno trazia a sua contribuição, apresentava as suas sugestões, e sempre muito pertinentes. Por isso, e trazendo toda a experiência como presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Portanto, para nós é uma alegria muito grande contar agora com toda essa experiência canalizada também para os nossos processos aqui da SDI 2. Então, fica aqui as nossas boas-vindas à Sua Excelência. Obrigado pelas gentis palavras. Então, com a palavra, ministro Breno. Não, é só agradecer, para mim é uma felicidade estar aqui. Na realidade, é o momento da carreira que a gente chega no ponto final, né? Apesar de estar iniciando o aprendizado no TST, gostaria de pedir aos senhores também um pouco de paciência. No início, nós, com toda a humildade, vou tentar fazer jus às palavras do presidente aqui na minha atuação perante esse tribunal, mas sempre com a maior responsabilidade e pensando no melhor julgamento dos processos do trabalho. Muito bom. Senhor presidente. Ministra Adelaide, com a palavra. Eu não poderia deixar de endossar as palavras de Vossa Excelência de boa-vinda ao ministro Breno Medeiros, né, como oriunda do estado de Goiás, e dizer que é uma honra, e nesta sessão hoje tem 3 integrantes que são da época da minha atuação na advocacia, que é o ministro Breno, o ministro Alberto e o procurador Dr. Manuel Jorge da Silva Neto. Que o ministro Breno seja muito bem-vindo e é uma honra recebê-lo nesta casa. Perfeito. Então, ministro Douglas também com a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência fala, evidentemente, em nome de todos nós. Claro. Mas eu também, como fez a ministra Adelaide, gostaria de dar as boas-vindas ao amigo, agora ministro Breno Medeiros. Nós temos aqui, ministra Adelaide, 3 goianos nesta sessão. E talvez pudéssemos carinhosamente aludir a uma bancada do Pequi. Seja bem-vindo, ministro Breno. Perfeito. Também me associo, presidente. Ministro Alberto Bresciani com a palavra. Eu também me associo às boas-vindas ao ministro Breno, desejo sucesso nesta corte. Você ainda vai abrir depois, devolver a palavra para... Depois eu volto a palavra para o que tiver que ser retirado de pauta.
Doutor Ronaldo, com a palavra. Senhor presidente, em nome dos advogados também, gostaria de endossar as palavras de Vossa Excelência e também das boas-vindas ao ministro Breno e desejar toda a sorte do mundo nessa nova jornada. Muito bom. E doutor Manuel Jorge também com a palavra. Adiro, senhor presidente, e gostaria de registrar que não são 3 goianos, são 4. Sou goiano de coração. Então, fica aqui o registro. O ministro Vieira de Mello Filho vem ainda com processos a julgar aqui na sessão. Vamos dar preferência à Sua Excelência. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 33, dígito 90, de 2012, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, que votou no sentido de julgar extinto o processo em resolução do mérito e condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Então, com a palavra o vistor, ministro Renato de Lacerda Paiva. Senhor presidente, eu encaminhei uma breve divergência à Sua Excelência, que me parece que já acolheu. Então, sim. Poderia... Perfeito. Ministro Vieira de Mello. Presidente e senhores ministros, havia inicialmente proposto a extinção do processo em resolução do mérito em face de que não teria sido comprovado o recolhimento do depósito prévio em conformidade com 836. Todavia, Sua Excelência o ministro Renato de Lacerda encaminhou-me voto no sentido de reconhecer o atendimento da exigência, haja vista que alertou para o fato de que não houve a digitalização das folhas 16 e 20 dos autos originários, registrando que, em atendimento à diligência requerida pela autora, o 20º Tribunal expediu o ofício 49/2017 para informar que, quando do encaminhamento destes autos ao TST, efetivamente não foram digitalizadas as referidas folhas, dentre as quais se encontrava a guia de depósito, realizada em 27/2/2002, folhas 359. Em razão disso, eu colhi a manifestação de Sua Excelência, a quem agradeço, e entendo que estão presentes os pressupostos ao cabimento da ação. Superado esse aspecto, há um primeiro tema que diz respeito à decadência suscitada pela recorrente. Eu estou rejeitando ao fundamento que, na conformidade da súmula 101 do TST, considera-se como dia exacuado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória o dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, de mérito ou não. Exceção refere-se à interposição de recurso intempestivo ou incabível, caso em que o termo inicial do prazo decadencial não é protraído. Item 3. Constatado que o recurso ordinário interposto contra a sentença objeto da pretensão rescisória não foi conhecido por deserto, aplica-se a orientação jurisprudencial 80 dessa subseção. Daí porque conclui-se que o trânsito em julgado da sentença rescindendo ocorreu em 11/10/2011, data indicada na certidão de folha 50, o que demonstra que a ação foi ajuizada no prazo. Por isso estou rejeitando. Cerceamento do direito à produção de prova testemunhal, alegação de ofensa a dispositivo legal. O 20º Tribunal julgou procedente a pretensão rescisória por violação do artigo 555 da Constituição. Transcrevo os fundamentos às folhas 4, 5 e 6 do meu voto. Afirma que, de qualquer forma, não se configura violação ao artigo 5º, 55, diante do que dispõe os artigos 794 da CLT, 130, 131, 402 do CPC de 73, e por que não evidenciado o prejuízo do indeferimento da oitiva. Aqui sustento que, efetivamente, não houve pronunciamento explícito na decisão rescindenda sobre o protesto feito pela reclamada na audiência em razões finais contra o indeferimento da oitiva de suas testemunhas, o que, a princípio, atrairia a incidência da súmula 298, conforme alegado pela recorrente. Contudo, bem examinando a motivação
ali adotada, percebe-se que é possível ferir a razão pela qual o juízo prolator da decisão rescindenda concluiu que a prova documental mostrava-se suficiente por si só para assegurar a procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais. Foi registrado que a reclamada admitira o acidente do trabalho e que contestara a pretensão formulada na reclamação trabalhista unicamente sob o argumento de que, aspas, o acidente ocorrera não por sua culpa. Nesse sentido, ressaltou o julgador que o laudo pericial comprovara o acidente que teve como consequência o esmagamento da mão direita, a perda de um dedo e a incapacidade laborativa do reclamante e registrou ser irrelevante a existência ou não de culpa, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva. Nos termos do artigo 130 do CPC, de 73, caberá ao juiz de ofício o requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Diante da fundamentação da sentença recidenda de que é irrelevante avaliar a existência de culpa do empregador e considerando que essa foi a única alegação suscitada pela reclamada para impugnar a pretensão, sobressai a convicção de que a produção de prova testemunhal era efetivamente desnecessária e seu indeferimento não viola o artigo 5º 55, porque a oitiva das testemunhas não alteraria a conclusão adotada, sobretudo levando-se também em consideração o laudo pericial. Não tendo sido invocada na inicial nenhum outro dispositivo supostamente violado pela decisão, quer em relação ao indeferimento da prova, quer no tocante à responsabilização objetiva da reclamada, impõe-se dar provimento ao recurso ordinário. Diante do exposto, eu estou julgando improcedente a ação rescisória, invertendo os ônus da sucumbência, condenando a recorrida ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, após o trânsito em julgado, procedendo-se a liberação do depósito ao recorrente. Esse é o voto. Perfeito. Como a doutora Renata havia feito sustentação oral e agora está a decisão em sentido contrário ao do doutor, representado pelo doutor Marcelo, se quiser, tinha feito só o registro da presença, se o doutor Marcelo quiser fazer uso da palavra, lhe é concedida. Bom dia, senhor presidente. Eu agradeço, mas se não houver divergência, eu requeiro apenas o registro da presença. Então, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, temos o voto do relator agora reformulado. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.659, dígito 43, de 2013, em que são partes Alexandre Fleck e Companhia Rio Grandense de Saneamento. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Aqui cuida-se de rescisória ajuizada por Alexandre Fleck, calcada exclusivamente no inciso 5, pretendendo a desconstituição de acordo proferido em autos da reclamação trabalhista, que manteve o reconhecimento da dispensa por justa causa aplicado ao autor em sede de sindicância. Apontou violação 935 do Código Civil. O Tribunal da 4ª Região julgou improcedente o pleito rescisório. Em face dessa decisão, foram opostos embargos de declaração que não foram acolhidos e, inconformado, o autor interpõe o presente recurso. Contra razões dispensada a remessa, o relatório estou conhecendo do recurso pelos requisitos extrínsecos. Um primeiro tema diz respeito à questão intertemporal. Estou aí avaliando a incidência da Lei 5869 de 73. Quanto à questão principal, diz respeito à justa causa, processo administrativo disciplinar, absolvição na esfera criminal, falsidade da prova, arguição de erro de fato. Embora o autor não tenha capitulado a pretensão rescisória nos incisos 6º e 9º do 485 do Código de 73, consoante o teor da primeira parte da súmula número 408 desta Corte, é possível análise da pretensão sobre estes enfoques desde que a narrativa dos fatos
lançado em sua inicial, permite inferir os fundamentos de rescindibilidade previstos no mencionado inciso. De acordo com 485, inciso 9 e seus parágrafos do Código de 73, a configuração do erro de fato decorre da constatação de ele ter sido a causa determinante da decisão que admitir um fato que inexistiu ou considerara inexistente um fato que se verificou, sendo imprescindível que sobre tal fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial. Não enseja o corte rescisório, a interpretação dada pelo juiz ao acervo probatório e ao contexto fático, ainda que entenda a parte pela incorreção ou ilegalidade da decisão, pois a rescisória não se destina a corrigir supostas injustiças cometidas pelo julgador. Incidência da OJ 136 dessa subseção. Não há nenhum elemento nos autos que demonstre a falsidade do processo administrativo disciplinar instaurado, nem mesmo a falsidade dos depoimentos ali colhidos. O equívoco na interpretação desses fatos apurados não implica sua falsidade. Outrosim, a sentença que absolveu o autor, proferida na esfera criminal, não tratou das mesmas questões apreciadas na esfera trabalhista, que confirmou a existência de infração ao dever de zelo do empregado por culpa, concorrendo indiretamente para que se consolidassem danos ao patrimônio público, conduta essa que justificou a manutenção da ruptura por justa causa, embora não se tipifique como crime. Assim, também sobre esse aspecto, não há indícios de falsidade do processo disciplinar instaurado ou dos depoimentos ali colhidos. Por isso que estou, de forma resumida, conhecendo, mas negando o provimento ao recurso. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decide, nós temos voto relator. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues. Processo é DRO 20.001, dígito 09 de 2012, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, que votou no sentido de conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, negar-lhes provimento. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Então, com a palavra, o ministro Vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, o pedido de vista regimental decorreu de dúvida suscitada acerca da conveniência do julgamento dos declaratórios em face da suspensão que vem sendo deliberada por esta subseção do exame das ações decisórias e recursos que veiculam o tema da RMNR. Sua Excelência, o ministro relator ponderava que, na hipótese concreta, cuidava-se apenas de embargos de declaração. E os embargos de declaração, como nós todos sabemos, no processo de trabalho, apenas se prestam à supressão de omissão, obscuridade ou manifesto equívoco no exame de pressupostos recursais extrínsecos. É a disciplina do artigo 897-A da CLT. Por esse motivo, no caso presente, não sendo viável a expansão dos efeitos dos embargos declaratórios para eventual reexame da decisão embargada, eu estou acompanhando integralmente o voto condutor. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se temos voto relator. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 4.268, dígito 67 de 2013, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, e não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Não houve sustentação oral. Perfeito. Com a palavra, o ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, sendo bem objetivo, ao pedido de vista, deu-se em razão do segundo tema, bem de família, e, de forma bem sucinta, estou acompanhando a sua excelência eminente relatora pela incidência das súmulas 298 e 408 do TST. Daí porque também nego o provimento, de forma bem sucinta. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se temos voto da relatora. Junta voto convergente, ministro Vieira de Melo? Não, presidente. Não. Perfeito. Então, vamos à próxima vista. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 9.897, dígito 22 de 2013, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman,
que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a ação rescisória. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Houve sustentação oral. Então, com a palavra, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, senhores ministros, a eminente relatora propugna pelo conhecimento do recurso ordinário interposto pela União e, no mérito, pelo seu provimento para julgar improcedente a ação rescisória em que os autores buscavam desconstituir o acórdão proferido nos autos da reclamação 1651 de 82, que manteve a sentença prolatada pelo juiz auxiliar de execução do Tribunal Regional da 2ª Região, que extinguiu o processo de habilitação e liquidação de sentença proferida em ação coletiva sem resolução de mérito, nos termos do artigo 2674 CPC, e condenou os autores ao pagamento de custas, calculado o valor da causa. O tribunal, por meio da qual, julgou procedente o pleito rescisório para desconstituir parcialmente o acórdão rescindendo por violação a 789-A 4 CLT e, em juízo rescisório, reverteu custas ao INSS fixado em 44,26, das quais é isenta a autarquia nos termos do artigo 790-A 1 da CLT. A União, inconformada, interpôs o presente recurso, suscitando a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, sob o argumento de que a decisão rescindenda, que extinguiu o processo, não adentrou no mérito e, portanto, não seria apto ao corte. No mérito, salienta que a fixação de custas efetuada na ação rescindenda estaria totalmente correta. A condenação aos autores ao seu pagamento, na base de 2% do seu valor da causa. Eu digo aqui que verifico ainda que o recurso ordinário da União seja tempestivo, tendo regular representação, e a União isenta do recolhimento dos custos. O apelo, na verdade, não merece conhecimento por ilegitimidade passiva a de causa da União, nos exatos termos em que Sua Excelência eminente relatora assim o fizera. No presente caso, como dito, a ação rescisória ajuizada por Jarbas de Araújo Félix e outros autores do processo de liquidação de sentença buscam desconstituir o acórdão. Ocorre que na referida liquidação de sentença figurou como autores os habilitantes ao título executivo formado na ação coletiva e como litisconsorte passivo tão somente o INSS executado naqueles autos. O fato de os autores da rescisória terem incluído erroneamente a União no polo passivo da presente ação não a legitima a atuar no feito, na condição de litisconsorte, uma vez que efetivamente não participou da lide principal. Nos termos da OJ 82, o litisconsórcio na ação rescisória é necessário em relação ao polo passivo da demanda, porque supõe uma comunidade de direitos ou de obrigações que não admite solução dispar, em razão da indivisibilidade do objeto. Na presente hipótese, não resta configurado o interesse jurídico da União, porquanto em jogo o interesse meramente econômico, por ser a destinatária da arrecadação das custas processuais. Nesse sentido, trago alguns precedentes em idêntico caso da lavra do ministro Caputo Bastos no TST, remessa necessária RO 821/92/2010, também da juíza convocada Maria Doralice, na remessa necessária RO 60.680/2007, de novo da juíza convocada Maria Doralice, no remessa ex ofício e recurso ordinário em rescisória 94.347/2007, e também de Vossa Excelência, Presidente, no remessa ex ofício e recurso ordinário em ação rescisória 26.832/2005, e de Vossa Excelência novamente no remessa ex ofício ROAR 10.993/2003. De fato, não detém a União legitimidade para atuar no presente feito. Transcrevo aqui um escolho de Pontes de Miranda a respeito do interesse da parte na ação rescisória, e, desse modo, concluo que os efeitos da sentença proferida em sede de liquidação em relação à União mostram irrelevância do ponto de vista jurídico, pois lhe alcança apenas sob o prisma econômico e não se mostra suficiente para reconhecer a necessária legitimidade para figurar na ação, podendo ser enquadrado na hipótese como terceiros juridicamente indiferentes. Por isso, por ilegitimidade, também não conheço do recurso. É o voto. Perfeito. Então, Vossa Excelência está acompanhando a... Não. Deixa eu esclarecer, senhor presidente. É porque Vossa Excelência está também não conhecendo... Não, é que, na verdade, eu
adaptei o meu... Ah, perfeito, perfeito. Então, o que eu recebi a divergência do ministro Vieira de Mello ontem à tarde. E já fez a adaptação. Já fiz a adaptação, inclusive faço referência na ementa às ponderações do ministro Vieira de Mello. Então, de fato, o meu voto na versão original, ele continha um equívoco, exatamente aqui eu falo, na emenda que eu trago no voto já adaptado às ponderações... Veja até com menção honrosa na emenda. Ao ministro Vieira de Mello na emenda. Eu peço à ministra Maria Helena, escuta. Eu estava tão concentrado aqui com os meus papéis que eu não li o contrato. Não, mas é que... Eu também não percebi. Teria poupado tempo. Na própria emenda, conforme o ministro... Mas como eu havia recebido antes, né? As ponderações do ministro Vieira de Mello, e examinando, vi que a Sua Excelência estava com inteira razão, eu já trago à consideração o voto adaptado, né, e com a menção que é feita ao ministro Vieira de Mello por uma questão de lealdade, né, em relação às ponderações que ele fez. Então, é por isso que deu esse pequeno, talvez... falta de compreensão no momento, porque a emenda está de acordo com o que o ministro Vieira de Mello argumentou. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nos temos voto da relatora agora refeito. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 20.123, dígito 27 de 2016, em que é relator, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Então, com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, para ser breve, eu estou acompanhando Sua Excelência, seja em razão da decadência, seja em razão do não cabimento do mandado de segurança, o que impõe a extinção do processo. Aqui pleiteou-se a concessão de segurança a fim de seja declarada impenhorável o referido bem e desconstituída a penhora que sobre ele incide. Embora sensibilizem as alegações da impetrantes renovadas em seu recurso ordinário acerca de sua idade avançada e da impenhorabilidade do imóvel onde reside, o que se verifica da documentação juntada com a inicial é que a designação da asta pública do bem penhorado, da qual foi intimada em janeiro de 2016 pela 22ª Vara de Trabalho de São Paulo, constitui apenas desdobramento da decisão que indeferira o pedido de desconstituição. Essa convicção se confirma ante a constatação de que em nenhum outro momento a parte indica qualquer ilegalidade ou abusividade praticada pelo juízo deprecado na designação da asta pública, mas aponta como autoridade coatora o juiz titular da primeira vara do trabalho de Sapiranga, sustentando a existência de direito líquido de certo à desconstituição. O ato impugnado consiste, portanto, em deliberação de Sua Excelência de manter concessão do imóvel sob fundamento que, satisfeita a execução, o montante remanescente seria suficiente para a devedora adquirir outro imóvel. Proferida a referida decisão em 1º/7/2013, percebe-se que a impetrante dele tomou conhecimento no mesmo mês. Tanto é verdade que formulou pedido de reconsideração sob o mesmo argumento de impenhorabilidade do bem de família, o que foi indeferido mediante decisão de 1/8/2013. Constatado que a impetrante já tinha conhecimento do ato pretensamente violador de seu direito líquido e certo desde julho de 2013, conclui-se que o mandado de segurança foi impetrado muito após o prazo. Registro que, diante desse efeito translativo do recurso, não há óbvio que essa subseção reconheça decadência. E, por outro lado, contra o indeferimento do pedido de desconstituição da penhora, poderia a impetrante ter interposto agravo de petição, nos termos da nossa OJ 92. São esses os fundamentos, eu peço a juntada de voto convergente. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Senhor presidente, ministro Renato. Eu ficaria respeitosamente com os fundamentos do ministro Felipe, que se centra especificamente na questão da decadência. Eu penso que a decadência já superaria os demais fundamentos. Então, eu respeitosamente pediria vênia ao relator e eu adotaria os fundamentos de Sua Excelência o Vistor. Então, eu proclamo que, por unanimidade, se decidiu nos termos do voto do relator, com o voto convergente do ministro Vieira de Mello Filho, calcado na decadência, ao qual se soma o ministro Renato da Serda Paiva.
Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.297, dígito 84 de 2016, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participa da sessão, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Então, com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, aqui é recurso ordinário em mandado de segurança, senhores ministros. O Sua Excelência, o eminente relator, propugnar por negar provimento ao recurso por fundamento diverso. Eu estou salientando, aqui o litisconsorte interpõe recurso ordinário e sustenta em síntese que a sua destituição da função de confiança de supervisor de canais se deu por ter ajuizado a reclamação trabalhista, de modo que o ato foi discriminatório e ilegal. Todavia, eu verifico em consulta ao sistema de informação processual disponibilizado pelo site do Tribunal da 18ª Região, que foi proferida a sentença de mérito na lide principal em 19/7/2017, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. Transcrevo as folhas 2 do meu voto, o dispositivo, e suscito a incidência da súmula 414.3 do TST, daí porque entendo que deva ser denegado o mandado de segurança, mas já com base no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Esse é o voto. Ministro... o ministro Levenhag não está aqui. Pergunto se alguma divergência em relação ao voto agora do ministro Vieira de Mello Filho. Então, proclamo que por unanimidade se decidiu, que por maioria se decidiu, nos termos do voto do ministro Vieira de Mello Filho, denegando a segurança, e Sua Excelência fica como redator designado. E fica juntado o voto anterior do ministro Barros Levenhag como vencido. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Lélio Bendes Correia, que é relator, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 411, dígito 31 de 2015. O ministro relator votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar de cesseamento do direito à produção de prova testemunhal e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Então, com a palavra, ministro Lélio Bendes Correia. Senhor presidente, eu constatei que, por um equívoco de minha parte, não foi encaminhado ao eminente relator o meu voto divergente. Sim. Então, eu pondero a Sua Excelência, posso pedir a prorrogação de vista, mas aí só traria na última sessão de dezembro, em face do meu afastamento. A fim de sua viagem. Ou, se Sua Excelência preferir que profira o voto agora, podemos iniciar, pelo menos iniciar a discussão do caso. Então, com a palavra... Mas me penitencio porque Sim. Foi um equívoco meu não encaminhar o voto à Sua Excelência. Então, com a palavra, o ministro Lélio. Senhor presidente, senhores ministros, a hipótese já é conhecida desta SDI e diz respeito à pretensão desconstitutiva veiculada pelos reclamantes que afirmam ter sofrido coação para firmar acordo judicial no curso do segundo contrato de trabalho. Inicialmente arguem a nulidade do processado pelo cerceamento do direito de defesa ante a não realização da prova testemunhal. Constata-se que a juíza relatora do feito no Tribunal Regional deferiu a realização de audiência para a oitiva das testemunhas indicadas pelos autores, pedindo carta de ordem à primeira vara do trabalho de Pojuca, mas o representante legal dos autores não foi intimado da designação dessa audiência, que acabou, então, frustrada. Entendeu, então, o tribunal de origem que essa prova seria despicienda diante da prova documental carreada aos autos. Ocorre que, ao julgar improcedente a pretensão rescisória, o Tribunal Regional afirma que não houve prova suficiente da coação.
como afirma o Tribunal Regional, as páginas 145 e 148 do SIG. Aspas, ante a moldura legal em que enquadrada a presente ação rescisória e diante dos fatos expostos na petição inicial, se fazia necessária a efetiva comprovação de que os autores foram coagidos a aceitar o acordo que firmaram com as réis no processo suprarreferido. E mais adiante, por outro lado, não há qualquer indício de que os autores desta ação rescisória tenham comunicado ao sindicato que lhes prestava assistência jurídica, principalmente a magistrada que homologou a transação, a existência de pressão, coação ou qualquer outro vício de consentimento perpetrado pelas empresas réis com vistas a que eles aceitassem a conciliação. Ora, se o tribunal conclui que não aprova, e por isso julga improcedente a pretensão, não aprova da coação, parece-me inafastável a conclusão de que a oportunidade para a produção da prova testemunhal se impunha. Invoco, no sentido desse entendimento, dois precedentes da SDI em processos da mesma reclamada. O RO 546, dígito 43 de 2015, julgado em 18 de outubro de 2016, da relatoria do ministro Alberto Bresciani, e o RO 421, dígito 75 de 2015, da relatoria do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Em ambos os casos, reconheceu-se violação do artigo 555 da Constituição da República. Perdão. No segundo caso, reconheceu-se violação do artigo 555. E no primeiro... Não, foi 555 e 578, duração razoável. Mas, essencialmente, sob o mesmíssimo fundamento de que, se o tribunal julga improcedente a pretensão desconstitutiva por insuficiência da prova produzida, não é possível entender que a prova carreada aos autos é suficiente e dispensaria a repetição do ato da oitiva das testemunhas, que se frustrou devido à ausência de intimação do advogado. Eu, então, senhor presidente, quanto a essa preliminar, pediria vênia ao excelentíssimo ministro relator para, dissentindo sua excelência, conhecer do recurso por violação do artigo 555 e dar-lhe provimento para decretar a nulidade processada a partir da expedição da carta de ordem, determinando a realização da audiência para a oitiva das testemunhas indicadas na petição inicial. Ressalto que a matéria de fundo é bastante delicada, na medida em que diz respeito com a possibilidade de caracterizar a coação a partir da ameaça de demissão, que os reclamantes alegam, que os autores alegam, que teriam sido coagidos a firmar o acordo a fim de preservar a sua relação de emprego. Não é? Há jurisprudência da Corte no sentido de que esse ato constituiria um mero exercício de direito assegurado em lei, portanto, não constituiria coação, mas, diante das circunstâncias do caso, quer me parecer que a produção da prova testemunhal se impõe, até para que se elucide em que termos se deu esse suposto exercício de direito pelo empregador, caracterizando ou não a tentativa de interferir na livre manifestação de vontade da parte. Por isso, senhor presidente, renovando mais uma vez o pedido de vênia e ao eminente relator, esse é o meu voto divergente. Perfeito. Ministro Vieira de Mello Filho, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, eu agradeço ao ministro Lélio, mas gostaria de fazer breves considerações à judiciosa manifestação de sua excelência. No que tange a cerceamento de defesa e ao artigo invocado como suficiente para o corte rescisório sob o espectro processual, eu sustentei no meu voto que o próprio autor, quando do ingresso desta ação rescisória, juntara ata de audiência de autorreclamação, inclusive com o depoimento de uma das testemunhas que ele arrolara para
a ser ouvida. O que se pretende é a desconstituição de um acordo homologado no âmbito com o sindicato. Portanto, já existia uma prova documental materializada trazida pelo próprio autor. Embora a determinação de instrução, o próprio Tribunal Pleno do Tribunal da 6ª Região considerou irrelevante a produção da prova documental. Necessariamente esse argumento a fortiori, que não se provou a coação, ou que caberia à parte a prova da coação, não indica que não houve a prova. A prova existiu, o tribunal considerou a prova documental trazida aos autos, em conjunto com as demais provas, e rejeitou a necessidade de realização daquela prova. Inclusive, a testemunha, repito, era a mesma que constava na inicial. E, por outro lado, aí essa questão se imbrica um pouco com o mérito, quando se pretende a desconstituição dessa sentença pelo 4858 do CPC de 73, o tribunal salienta com todas as letras que foram analisados os elementos probatórios existentes nos autos e, em síntese, ao fim e ao cabo, ele diz claramente que os recorrentes, por vontade própria e assistidos pelo ente sindical, compareceram à audiência e pactuaram os termos do acordo firmado perante a autoridade judiciária, assim como confirmaram o recebimento do valor ajustado. Desse modo, o que me parece é que há um arrependimento tardio quanto aos termos estabelecidos naquele ajuste, e esse inconformismo, a meu juízo, não é suficiente para invalidar a transação, que nem hoje temos mais na figura processual. Por isso que é preciso fazer uma análise que envolve tanto a questão relativa ao cesseamento como o próprio mérito. E eu não vislumbro aí um prejuízo ou qual acréscimo essa prova poderia oferecer, porque, na realidade, já existia um depoimento nos autos que foi analisado. Quando eu digo que nada foi provado, aí sim nós temos uma questão de ônus da prova e que leva a um prejuízo objetivo pelo resultado negativo da demanda. Mas, no caso, houve análise de prova, e não só a prova testemunhal, mas efetivamente a prova documental. Por isso que, pedindo todas as vênias à Sua Excelência, e salientando também que essa matéria tem sido um pouco polêmica, me parece que há também jurisprudência a sustentar essa ausência de prejuízo, que seria o 794 do próprio Código, que, inclusive, não seria aí pressuposto de validade a existência da decisão que fora prolatada em razão desse aspecto. Por isso, pedindo vênia, estou mantendo o voto. Ministro Bresciani, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, até por dever de coerência, embora destacando a pertinência de tudo quanto posto pelo ministro Vieira de Mello, mas a hipótese de fato se prende à regularidade do ITER no processamento da ação rescisória, não exatamente ao mérito, aos juízos rescindente e rescisório. Eu peço bem ao ministro Vieira de Mello, acompanhe o ministro Lélio. Ministra Adelaide. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto divergente do ministro Lélio e vislumbro também, com a devida vênia do voto do ilustre relator, a violação do 555 da Constituição. Eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência do ministro Lélio. Ministro Douglas. Senhor presidente, da mesma forma e com as mesmas vênias, estou acompanhando a divergência em razão da circunstância de que o fundamento da ação rescisória é o vício de consentimento e a tentativa de demonstrá-lo nos autos da presente ação rescisória foi obstada pela Corte Regional. É certo que existem elementos outros que indicam as circunstâncias em que a transação foi levada à homologação, mas esses elementos podem e devem ser coadunados às provas eventualmente passíveis de produção na presente ação rescisória. Com esses fundamentos, eu peço vênia para acompanhar a dissidência. Ministra Malman. Senhor presidente, eu vou, não obstante as razões expostas pelo ministro Vistor, eu estou acompanhando aqui o ministro relator, por as razões por ele expostas em seu voto. Ministro Renato. Eu sou o último, né, senhor presidente? Depois só Vossa Excelência, né? Exatamente. Então, eu peço vênia, então, a divergência acompanha o relator.
Eu também vou pedir, Vênia, a divergência, acompanhar o relator. Aqui me parece claramente hipótese de arrependimento tardio. O acordo foi firmado perante a autoridade judiciária, houve também provas, como foi referido, então eu acompanho o relator e proclamo que, pelo voto prevalente da presidência, se nos temos o voto do relator. Ficam vencidos os ministros Lélio Bentes Correia, ministro Bresciani, ministro Adelaide e ministro Douglas. Ministro Lélio, então, junta voto vencido. O dever legal, né, presidente? Ao pé do acordo, exatamente. E aderem os ministros Bresciani, Adelaide e Douglas. Vamos ao próximo. Presidente, acho que encerraram. Essa era a última? Eu acho que sim. Então, Vossa Excelência está liberado. Eu agradeço a Vossa Excelência e os demais pares a paciência e peço desculpas à ministra Maria Helena, que não tinha lido na tela o coisa. Mas semana que vem estarei com 4 processos bem grandes aqui na pauta. Tá bom. Vamos, então, às preferências dos senhores advogados presentes. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 63, dígito 47, de 2017, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Luciana Gonçalves Raposo. Então, com a palavra, a ilustre relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário de mandado de segurança, tutela antecipada e a hipótese de sentença superveniente e perda do objeto, nos termos da súmula 414, inciso 3 do TST. E aprecia ainda multa por litigância de má-fé aplicada ao impetrante, constatando que o impetrante alterou a verdade dos fatos do mandado de segurança, o que justifica a manutenção da aplicação da referida multa na forma dos artigos 77, inciso 1, 80, inciso 2 e 81, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015. Conheço o recurso ordinário, no mérito, porém, nego-lhe provimento. Perfeito. Doutor Eli. Presidente, poderes nos autos, apenas o registro da presença. Tá, então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se temos voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 278, dígito 76 de 2011, em que são partes Josiana, Luzia, Naliato e Banco Bradesco e outro. Então, com a palavra, o ilustre relator, ministro Douglas. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em ação rescisória pelo egrégio 15º Regional. Ao examinar a pretensão, a Corte de origem pronunciou a decadência do direito de postular a desconstituição da coisa julgada, após considerar que o trânsito em julgado teria acontecido no dia 7 de janeiro de 2009, enquanto a presente ação rescisória fora proposta apenas em 10 de fevereiro de 2011. Eu estou votando inicialmente no sentido de conhecer do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e quanto ao tema relativo à decadência, estou votando por reformar a decisão regional recorrida. E eu faço na medida em que a última decisão proferida na ação matriz foi a lançada no agravo interposto contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento em recurso de revista. Esta decisão foi publicada no dia 12 de dezembro de 2008 e, por aplicação da súmula 353 desta Corte, não seria viável a apresentação do recurso de embargos à subseção 1 desta Corte. Por consequência, o trânsito em julgado só poderia ser obtido após o decurso do prazo de 15 dias para a interposição eventual de recurso extraordinário. E este prazo de 15 dias se encerrou em 10 de fevereiro de 2009, em razão da superveniência do recesso forense e das próprias férias coletivas. Com isso, o biênio decadencial fluiu do dia 11 de fevereiro de 2009 a 11 de fevereiro de 2011. A presente ação rescisória foi proposta no dia 10 de fevereiro de 2011 e, portanto, se revela tempestiva.
E, aplicando aqui, presidente, a teoria da causa madura, prossigo no enfrentamento da pretensão rescisória, que está lastreada em violação legal. Fundamentalmente, afirma-se na inicial que os artigos 2º, caput, 3º e 9º da CLT foram afrontados pela decisão recidenda na medida em que houve o indeferimento dos pedidos de pagamento de débitos tributários, despesas para encerramento da empresa constituída pela autora e ainda de dano moral decorrente da inclusão da empresa pertencente à autora no cadastro de inadimplentes. Diz a autora que a decisão rescindenda, apesar de ter reconhecido o vínculo de emprego, indeferiu estas pretensões, traduzindo, por conseguinte, infração, transgressão aos preceitos legais já mencionados. O que me parece, então, senhor presidente, é que há manifesto equívoco na indicação das normas jurídicas que teriam sido violadas, na medida em que os artigos 2º, 3º e 9º foram aplicados para afastar o vínculo empresarial questionado na ação matriz com o consequente reconhecimento do vínculo de emprego. E esses dispositivos não cuidam do dever de reparação moral ou material decorrente da adoção da prática de ato ilícito. Cuidam-se, portanto, de dispositivos absolutamente impertinentes e que não levam à rescisão da coisa julgada. Com esses fundamentos, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a pretensão rescisória, fixando custas pela autora sobre o valor atribuído à causa, de cujo pagamento fica isenta porque beneficiária da justiça gratuita. Da mesma forma, arbitro honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por 5 anos na forma do artigo 98, parágrafo 1º, inciso 6, e parágrafo 2º e 3º, todos do novo Código de Processo Civil. É esse o voto, presidente. Perfeito. Então, só o registro, doutor Eli. Enquanto só o registro, só se houver divergência. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido decidido, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 1.003.966, dígito 16, de 2016, em que são partes Banco Bradesco S.A. e Júlio César de Souza. Então, com a palavra do relator, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o Banco Bradesco impetrou mandado de segurança em face de ato do juiz da Quarta Vara do Trabalho de Osasco, que deferiu tutela de urgência para a reintegração do reclamante ao emprego. Recorre o impetrante. Na tutela de urgência deferida, pontuou o juízo de origem que o laudo pericial constatou o nexo de causalidade entre a patologia que acomete o autor e o trabalho desempenhado na ré, bem como que as lesões geram incapacidade parcial e definitiva. A Corte Regional, ao denegar a segurança, pontua ainda que o perito informou que o impetrante reconheceu a existência de doença ocupacional ao emitir as comunicações de acidente de trabalho, vislumbrando-se daí a existência de nexo causal entre a patologia diagnosticada e o labor na empresa com incapacidade parcial e permanente. Ainda acrescenta que o impetrante não acostou aos autos os documentos supramencionados, porém a consulta referida à reclamação trabalhista revela que as CATs emitidas pela empresa foram juntadas com a petição inicial, já acusando desde 2004 a existência das patologias nos membros superiores, apontando como agente causador movimentos repetitivos e esforço excessivo, considerando-se que o contrato de trabalho vigorou de 89 a 2015. Diante deste quadro, o juízo de probabilidade é razoável e, por isso, eu proponho que se negue provimento ao recurso ordinário. Perfeito. Doutor Eli. Presidente, com poderes, nesse caso já teve laudo na origem, eu requero apenas o registro da presença. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido decidido, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 5.505, dígito 08 de 2015, em que são partes Amarilde, Beluzi e Banco do Brasil S.A. Então, com a palavra, ilustre relatora, ministra Adelaide. Senhor presidente, nesse processo, eu proponho o levantamento do segredo de justiça apenas quanto ao julgamento do recurso ordinário. Perfeito. Trata-se de recurso ordinário, mandado de segurança, tutela antecipada
e é também a hipótese de sentença superveniente e perda do objeto, na forma da súmula 414, inciso 3 do TST. Eu conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutora Meliane. Senhor presidente, sem poderes nos autos, gostaria de juntar o subestabelecimento e só o registro da presença, por favor. Perfeito. Deferido a juntada do subestabelecimento, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, sim, temos voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 76, dígito 80, de 2013, em que são partes José Marineu Florencio e Resort Hotel Praia dos Carneiros LTDA e outros. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em ação rescisória pelo egrégio 6º Regional. Estão preenchidos os pressupostos gerais extrínsecos de admissibilidade, portanto, o recurso deve ser conhecido. E quanto ao mérito, o tema que nos é proposto ao exame diz respeito à configuração ou não do direito à gratuidade da justiça na presente ação rescisória com a consequente desoneração do depósito prévio. O exame dos autos revela que, ao propor a presente ação, o autor postulou na inicial a gratuidade da justiça e apresentou uma declaração de miserabilidade jurídica. A eminente desembargadora relatora indeferiu a gratuidade da justiça e concedeu o prazo de 10 dias para que fosse efetivado o depósito prévio. Sem efetuar o depósito, o autor renovou o pedido de concessão da gratuidade da justiça e aludiu à presença de declaração nos autos que atestava a sua hipossuficiência, a impossibilidade de suportar o depósito prévio que figura como pressuposto necessário ao trânsito da presente ação rescisória. Na sequência, a eminente desembargadora relatora proferiu decisão terminativa, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O autor manipulou, como lhe competia, agravo regimental, ao qual a Corte de Origem negou provimento e afirmou a tese de que o autor não faria jus ao favor da gratuidade da justiça na medida em que atua como arrematante, oferecendo um lance manifestamente elevado pelo bem que fora praciado nos autos da ação matriz. E o exame dos autos revela que, efetivamente, trata-se de um médico que participou desta asta pública e buscou arrematar um bem, um terreno, em relação ao qual ofereceu o segundo maior lanço, totalizando a quantia de R$1.340.000, valor este que foi depositado no próprio dia do leilão, isso no ano de 2008. Me parece, tal como compreendeu a Corte Regional, que essa circunstância revela absoluta incompatibilidade com a hipossuficiência atestada ou certificada por meio de declaração. É bem verdade que a declaração firmada de próprio punho gera uma presunção e essa presunção pode e deve ser objeto de valoração pelos órgãos do Poder Judiciário. Nesse sentido, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, para além da circunstância de que fora concedido prazo ao autor para que complementasse ou que efetivasse, melhor dizendo, o depósito, medida inclusive que não encontrava eco na jurisprudência desta Corte ao tempo em que praticado o ato, me parece que está correta a decisão regional, porquanto a tentativa de se esquivar do depósito com base numa suposta presunção advinda da declaração de miserabilidade jurídica não se compadece com as circunstâncias concretas da causa. Com esses fundamentos, senhor presidente, eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e gostaria apenas de assinalar o denodo, o empenho, a combatividade do ilustre advogado que esteve comigo por mais de uma vez defendendo as razões da parte recorrente e o fez com muito esmero, mas efetivamente não me parece possível atender ao reclamo deduzido no presente recurso ordinário, seja para abrir a oportunidade para a implementação do requisito não atendido, seja para retificar a presunção que advém das circunstâncias dos autos que revelam tratar-se o arrematante de pessoa detentora de posses
e que, por isso, não estaria desobrigada da efetivação do depósito prévio. Conheço e nego o provimento. É o voto, presidente. Doutor Ronaldo. Senhor presidente, com procuração nos autos, peço a palavra pelo recorrente. Bem, pelo tempo regimental lhe é concedida. Sensível senhor presidente, sensível senhores ministros, os representantes do Ministério Público. Como bem relatado pelo nobre relator, esta ação rescisória foi originada por conta de uma execução havida na 6ª região, Pernambuco. Nessa execução havia um terreno que tinha sido levado à praça e na asta desse terreno houveram 2 lances. Um lance de 1.350.000 e um lance de 1.340.000 que foi feito pelo hora autor. A juíza da execução defere a arrematação ao primeiro lance, que foi o maior, dá um prazo a este primeiro, ao arrematante que ofereceu o primeiro lance, né, a empresa que ofereceu o primeiro lance, para que ela efetuasse o depósito do sinal e, no prazo de 24 horas, complementasse o valor do lance. No mesmo despacho, disse, olha, o segundo lance, o segundo maior, deve, da mesma forma, oferecer o sinal do lance e, caso o primeiro lance não complemente o valor, não comprove no prazo, efetuado o pagamento do restante, espécie a carta ao segundo arrematante. O que acontece? O primeiro arrematante, que ofereceu o primeiro lance, deixou passar o prazo para comprovar o pagamento do sinal. O segundo arrematante, ora autor recorrente, já tinha feito o pagamento do sinal. Na hora que a Secretaria da Vara atestou o transcurso do prazo, ele foi lá e depositou o restante do lance oferecido e teve a carta de arrematação expedida em seu favor. O primeiro arrematante oferece um agravo de petição, sustentando que o expediente da Secretaria da Vara do Trabalho não coincidia com o expediente bancário e, por isso, o prazo não havia sido esgotado e, por conta deste fundamento, o TRT de origem acabou dando provimento ao agravo de petição do primeiro arrematante e deferindo a arrematação ao primeiro arrematante. Então, este foi o processo que originou a presente rescisória. Pois bem, a juizada inicial, e aqui, conforme já bem relatado pelo nobre relator, o autor da presente rescisória recorrente é uma pessoa física, um médico, que juntou todas as suas economias que tinha para fazer esse lance, de 1.340.000, perdão. E para ajuizar a rescisória, ele tinha que desembolsar, à época, mais R$372 mil. Este advogado, já constituído na época, disse, olha, o Tribunal Superior do Trabalho tem uma OJ firme, OJ número 304 da SDI 1, dizendo que pessoa física que declare a sua hipossuficiência não precisa beneficiário da justiça gratuita e não precisa efetuar o depósito prévio na forma da instrução normativa número 31 do TST. Então, o TST tinha e tem 2 indicações de que ele não precisava fazer esse depósito prévio, até porque ele não tinha. Disse, doutor, se eu tiver que fazer esse depósito prévio, eu não vou fazer ação rescisória. As economias que eu tinha, eu usei para fazer o lance e depositá-lo em juízo. Como bem relatado pelo nobre relator, a juíza indefere a gratuidade de justiça e abre prazo para que este deposite o depósito prévio de R$372 mil. A parte confiante na OJ 304 deste colégio Tribunal Superior do Trabalho, confiante na instrução normativa número 31 deste Tribunal Superior do Trabalho, confiante na sua declaração de hipossuficiência como pessoa física que fizera na inicial, disse ao Tribunal Regional, eu não tenho condições, porque a economia que eu tinha, eu usei para o depósito. A relatora, na origem, extingue a rescisória sem resolução de mérito. No julgamento do agravo regimental, a matéria é decidida por 1 voto de diferença. O placar foi bem apertado, por 1 voto de diferença. E aqui estamos no recurso ordinário, em que se pretende a parte
valer-se da orientação dada por este Tribunal Superior do Trabalho. A OJ, ela é objetiva, excelências. Presume-se hipossuficiente aquele que prestar a declaração nesse sentido. Importante destacar aqui, senhor presidente e agrégio de sessão, que sequer houve impugnação da parte contrária. Se a parte contrária tivesse impugnado, olha, ele não é juridicamente hipossuficiente, está aqui as provas de que ele tem bens, está aqui as provas de que ele tem patrimônio, está aqui as provas do faturamento dele ou do rendimento mensal dele, mas nem isso, não houve impugnação, foi de ofício. A parte contrária até hoje não foi nem citada. Este tribunal tem jurisprudência firme no sentido de deferir gratuidade de justiça a reclamantes que ganham valores altos por consequência de PDI e PDV. Semana passada saiu uma notícia no site do tribunal. Um reclamante que ganhou alguns centenas de mil reais por conta de um PDI e mesmo assim teve a gratuidade de justiça deferida. Qual é a diferença aqui, excelências? Pessoa física, não é empresa, é um médico. Se ele fosse reclamante, teria a gratuidade de justiça deferida. Mas como não é reclamante, é uma mera parte, é um mero arrematante, pessoa física, não vai ter direito. Repito, as economias que ele tinha, à época, foram utilizadas para fazer o lance. O artigo 4º da Lei 1060/50, Vossas Excelências conhecem mais do que eu, mas gostaria de ler, a parte gozará, é imperativo, dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação na própria petição inicial de que não está em condições de pagar as custas do processo. Gozará, mediante simples afirmação. Repito, não houve sequer impugnação da parte contrária. E apenas para finalizar, senhor presidente e agrégio de sessão, um precedente do ministro Bresciani, aqui dessa egrégio SDI 2, no RO 2191, dígito 83, publicado em 7/6/2013, diz sua excelência o ministro Bresciani: recurso ordinário em ação rescisória, depósito prévio, nos termos do caput do 836 da CLT, havendo prova de miserabilidade jurídica do autor da ação rescisória, não se exigirá a realização de depósito prévio. E aqui eu destaco, excelências, no tocante à prova da insuficiência econômica, o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 1060, consigna a presunção juris tanto da validade da declaração de pobreza firmada pela parte. Prossegue mais à frente. A Instrução Normativa 31/2007, buscando disciplinar o depósito prévio no âmbito da Justiça do Trabalho, estabelecendo no artigo 6º que não se exigirá ao autor que declarar sobre as penas da lei que não está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. É o precedente dessa corte. Se ele mentiu, ele arca com as penas da lei. E repito, excelência, não houve nem impugnação da parte contrária, quanto mais prova em sentido contrário. A presunção ainda está a favor do autor. Ainda está a favor do autor. Então, é com essas considerações que pede uma maior reflexão do nobre relator e desta egrégia sessão para conhecer e prover o recurso ordinário e deferir a este médico, pessoa física, que fez a declaração de hipossuficiência, porque à época, efetivamente, todas as economias que tinha, usou para dar o lance, que seja deferido a justiça gratuita, para que seja dispensado o depósito prévio para a presente ação rescisória. Caso assim não entenda, excelências, pugna ainda a parte, sucessivamente, pela aplicação da OJ 269, inciso 2º, uma vez confirmado aqui, em segunda instância, no duplo grau de jurisdição, que o autor não é detentor da justiça gratuita, passado alguns anos,
que se dê agora essa oportunidade para que ele efetivamente possa realizar o depósito prévio, porque à época, efetivamente, ele não tinha. Mas agora, já com todo esse tempo de transcurso, efetivamente, se for dada a oportunidade, ele certamente efetuará esse depósito prévio. Então, com essas considerações, é que pede a este tribunal e ao nobre relator uma maior reflexão sobre a matéria, é o que se requer. Muito obrigado. Perfeito. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, o ilustre advogado reproduziu com fidelidade tudo que se contém nos autos da presente ação rescisória e, inclusive, avançou para trazer o contexto vivenciado nos autos da ação matriz, quando houve uma disputa sobre a arrematação de um determinado bem. E no meu voto, evidentemente, eu não faço considerações a esse respeito, na medida em que nós apenas estamos aqui nos debruçando sobre o acerto ou desacerto da decisão regional, que indeferiu o pedido de gratuidade da Justiça e a ausência do depósito prévio. O que me chama a atenção é que as circunstâncias subjetivas e objetivas do caso concreto talvez demandasse um pouco mais de cautela no instante da propositura da ação. Nós não poderíamos, evidentemente, negar a possibilidade, em tese, de que o arrematante, ora recorrente, médico, portanto, possuidor de economias expressivas, que, segundo foi dito, seriam todas as economias por ele conquistadas até o dia do lanço que se propôs participar, não tivesse mais condições, não tivesse recursos adicionais que o permitissem suportar o depósito prévio. Podemos até admitir isso em tese. Mas para que as circunstâncias, arrematação de valor expressivo, um profissional com atuação de destaque, pelo menos é o que se presume a partir da profissão abraçada pelo arrematante, seria quando menos conveniente e necessário que juntasse aos autos cópia de declaração de imposto de renda, extratos bancários para demonstrar a sua absoluta incapacidade de suportar o pressuposto processual que foi detectado, cuja ausência foi detectada de ofício, isso foi também pontuado pelo eminente advogado, pela douta magistrada relatora. Evidentemente, a circunstância de a parte contrária que sequer foi citada não ter impugnado é irrelevante, porque cuida-se de pressuposto processual, matéria de ordem pública, que deve ser pesquisada de ofício pelo magistrado condutor da causa. Seja como for, presidente, considero que não há efetivamente razões ou justificativas para que nós retifiquemos a decisão regional. E isso porque a declaração, como foi lembrado, inclusive no precedente da autorizadíssima lavra do ministro Bresciani, a declaração gera uma presunção relativa, não é uma presunção absoluta. É tanto assim que a própria Lei 715, em vários de seus dispositivos, anunciava a possibilidade de responsabilização penal por aquele que prestasse declaração falsa. Então, a só declaração não é elemento suficiente para gerar um direito adquirido à não efetivação do depósito prévio. Também a OJ 304 não autoriza o reconhecimento desse direito absoluto de não depositar, de não suportar custas processuais, depósitos recursal em face de uma eventual miserabilidade jurídica pronunciada unilateralmente pela parte interessada. Então, com essas considerações, eu estou pedindo vênia ao ilustre advogado, a quem cumprimento uma vez mais pela combatividade. É sempre difícil, quando o doutor Ronaldo vai à tribuna, sustentar votos contra as teses que ele defende, porque os argumentos são sempre muito contundentes, muito precisos, muito oportunos. Mas aqui, doutor Ronaldo, eu vou pedir a máxima vênia para ratificar o meu voto e submeter ao colegiado a análise desta situação. Eu vou fazer o seguinte, como está praticamente no momento de nós fazermos a suspensão da sessão e o procurador está pedindo para uma vista em mesa, eu vou pedir, vênia, Sua Excelência, não vou poder estar na segunda parte do julgamento para já adiantar o meu voto. Estou convencido de que a hipótese de arrematação, não é reclamante, a hipótese de arrematação aqui não estaria, nesse caso, albergada pela ideia de justiça gratuita. Uma coisa é o trabalhador ou, eventualmente, o empregador, pessoa física, que realmente não tem condições de arcar com os ônus do processo, ou para se defender, ou para pleitear em juízo, e pede a gratuidade de justiça. O que se vê no caso concreto? Duas pessoas disputando um bem, ao qual tem interesse por esse bem.
um bem que é de grande valor. A parte tem disponibilidade financeira para pagar R$1.340.000. E depois que não obteve sucesso, transitou em julgado, então simplesmente aquele bem que ele queria aumentar o seu patrimônio, conseguir por um valor mais baixo, que eventualmente pudesse comprar no mercado por um valor maior, agora quer se beneficiar de justiça gratuita, de gratuidade de justiça, para poder obter um bem com uma lucratividade maior. Porque nós sabemos que os leilões, pelo deságio que muitas vezes se consegue, são bens que se conseguem obter com muito mais vantagem do ponto de vista financeiro. Não é absolutamente caso de pessoa que não tem condições de arcar com o processo. Aqui, se quer entrar realmente para obter esse bem que vai trazer um lucro maior, teria que arcar com os ônus do processo. Então, não vejo aqui absolutamente, estou com todas as vênias da defesa feita pelo Dr. Ronaldo, estou convencido que aqui não é hipótese de pessoa pobre no sentido legal, que não tem condições de arcar com os ônus do processo. O que está querendo é aproveitar de uma oportunidade para aumentar o seu patrimônio, e não alguém que tem um direito e que não foi reconhecido como reclamante, ou um bem que ele está sendo desapropriado como reclamado e que tem o direito de se defender e como pessoa física não teria condições. Então, por isso eu peço vênia e já adianto o meu voto no sentido de acompanhar o relator. Senhor presidente? Então, ministra Adelaide. Eu pretendo pedir vista regimental. Sim. E justifico, porque me preocupa, é um caso realmente complexo, me preocupa a segurança jurídica da nossa própria jurisprudência e da legislação de regência da justiça gratuita. Porque a exigência, tanto da lei quanto da jurisprudência, quanto a comprovação da insuficiência financeira, não se aplica à pessoa física, e sim à pessoa jurídica. E ainda mais que é feito o pedido alternativo relativo a uma nova oportunidade para se fazer o depósito num outro momento em que a parte eventualmente teria condição. Eu pretendo pedir vista regimental. Perfeito. E trazer uma análise mais aprofundada. Perfeito. Veja que interessante. Eu vou antes deixar com vista em mesa para eventual pronunciamento do procurador, já que o processo não foi à procuradoria, a rigor nem precisaria, né? Que é mandado de segurança que há essa obrigação, ação rescisória não. Mas até me convence ainda mais do argumento de que não é caso de justiça gratuita, o fato de se dizer, alternativamente, eu peço a justiça gratuita, se não me for deferido, eu pago R$300 mil. Quer dizer, são argumentos, no meu modo de ver, incompatíveis. Mesmo, doutor Ronaldo, que tenha havido o transcurso do tempo. Mesmo que tenha havido o transcurso do tempo, mostra que a pessoa, pelo tipo de trabalho que desenvolve, pela a notoriedade do seu trabalho, não é pobre no sentido legal. Então, fica com vista em mesa o doutor. Tá, então passo a palavra ao doutor Manuel Jorge. Senhor presidente, eminentes ministros, eminente ministro relator Douglas Alencar Rodrigues, eminente advogado Ronaldo Tolentino. Na verdade, senhor presidente, o Ministério Público resolveu se pronunciar tendo em vista a matéria inerente a acesso à justiça. E Sua Excelência, com o seu suprimento intelectual e seu judicioso pronunciamento, induziu
o Ministério Público a séria reflexão a respeito do tema, assim como a brilhante exposição e defesa do eminente advogado. Senhor presidente, eminentes ministros, parece ao Ministério Público que o valor que foi desembolsado pelo recorrente não é óbice ao reconhecimento do direito de acesso a essa instância por meio da dispensa do depósito prévio. Parece ao Ministério Público que, se estamos diante de uma efetiva necessidade de acesso à instância e se estamos diante de um valor que foi desembolsado e parece-me que o depósito prévio alcança cerca de 30%, 370 mil reais, o que é em torno de 30% do valor relativo ao preço do bem arrematado. Então, ao Ministério Público, parece que o acesso à justiça, não apenas no plano formal, mas também no plano substancial, aplicando-se inclusive o princípio da proporcionalidade, induz ao reconhecimento de que essa Corte de Justiça, ou a essa Corte de Justiça, conviria com a máxima vênia dos judiciosos fundamentos aqui expostos por Sua Excelência, o eminente ministro relator, a questão do acesso à justiça e o fato de que a declaração gera presunção relativa diante do bem constitucionalmente protegido, que é o acesso à justiça, conviria a esse tribunal realizar o acesso por meio do reconhecimento e da necessidade da gratuidade de justiça com a respectiva dispensa do depósito prévio, senhor presidente. É esse o conteúdo do Ministério Público, do pronunciamento. Perfeito. Eu só, no fundo, acrescentaria que, com a Lei 13.467, o processo de trabalho adquiriu uma nova característica, além da celeridade, da informalidade em muitos aspectos, do aspecto conciliador, também a responsabilidade processual. Quer dizer, tanto reclamante como reclamado, quanto testemunha, respondem por aquilo que propuserem, por aquilo que se manifestarem. Não é impedimento ao acesso, é fazer com que o acesso à justiça seja um acesso responsável. Pois bem, fica com vista regimental a ministra Adelaide Miranda Arantes, com notas taquigráficas a Sua Excelência de todos os pronunciamentos, e o ministro Douglas acrescentaria no relatório só que houve manifestação do Ministério Público. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, de maneira muito breve, até mesmo em face da motivação do voto de Vossa Excelência, no sentido de que, em ação excisória, quando se discutisse aqui a eventual arrematação, um terceiro, portanto, estranho à relação de emprego que gerou a coisa julgada, discutida, executada, a propósito do não cabimento da gratuidade da justiça nessa situação. Me parece que Vossa Excelência votou nesse sentido. Sim. E só para efeito de notas, é que o artigo 836 estabelece a possibilidade da dispensa do depósito se houver prova da miserabilidade jurídica do autor. E não é. Então, há expressa previsão legal. E, em segundo lugar, também para dizer que meu voto está recheado de precedentes desta Corte, no exato sentido que submeti ao colegiado, ou seja, da inexistência de um direito subjetivo absoluto à gratuidade da justiça pela só apresentação de uma declaração de miserabilidade jurídica. Perfeito. Então, fica suspensa a sessão por 5 minutos. Bom dia a todos. Eu declaro reaberta a sessão da STI 2.
vamos prosseguir com os processos com preferência. Pregão. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, em que é revisor, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia, processo ação rescisória 16.402, dígito 15 de 2015, em que são partes a Apvida, Assistência Médica LTDA, e Adriana Alves da Silva Teixeira e outros. Ministra relatora, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, aqui trata-se de acidente de trabalho com contaminação por vírus HIV. Este caso é de ação rescisória contra acórdão da primeira turma deste tribunal, e o acórdão foi lavrado pelo ministro Hugo Carlos Scheuermann, em que se considerou existente o nexo de causalidade entre a doença da então reclamante, contaminação pelo vírus HIV, e suas atividades, seu trabalho. Em razão disso, a turma, no processo matriz, deu provimento à revista e condenou a autora ao pagamento de indenização por dano moral e material, 200 mil e 300 mil, respectivamente. A ação rescisória é da Apvida, é sucessora da reclamada no processo matriz e vem calcada no artigo 485, 5, violação de lei, e 7, documento novo do CPC de 73. No que diz respeito à alegação e violação de lei, a argumentação da autora centra-se na tese de que a atividade da ré, que atuava como auxiliar de enfermagem, não a expõe a risco acentuado de contaminação por ferimento com material pérfuro cortante. Considero pertinente a incidência da súmula 410, porque seria necessário que reanalisar todas as atribuições da empregada para excluir do caso a incidência do parágrafo único do artigo 997 do Código Civil, tido como violado pela autora. De outro lado, eu transcrevo no corpo da minha proposta recente o aresto da 7ª turma desta Corte de Lavra, do eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues, em que a questão relativa a ferimento por agulha de seringa e contaminação pelo vírus da hepatite, naquele caso foi hepatite, foi abordado pelo viés da teoria do risco, prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Naquele caso, que abordou a situação em que um separador de materiais recicláveis foi vítima de acidente pérfuro-cortante, consignou-se que, com base na teoria do risco criado, é possível atribuir responsabilidade ao empregador, ainda que não haja prova cabal que a contaminação tenha ocorrido em determinada ocasião específica. As situações são semelhantes, o que inviabiliza, no meu ponto de vista, o corte rescisório por violação do artigo 927 do Código Civil. Proponho dessa forma, julgar em precedente a ação rescisória com base no 485.5 do CPC de 73. Já em relação à alegação do documento novo, a autora apresenta 2 documentos que consistem em exames de sorologia para vírus HIV realizados na paciente Deise Firmino, que se envolveu em acidente pérfuro-cortante com a ré, técnica de enfermagem e então reclamante. Os exames relativos à senhora Deise, apresentados pela autora, são negativos para o HIV. Essa é a grande questão. Vale dizer, indicam que a paciente envolvida no incidente com agulha de seringa entre ela e a reclamante do processo matriz não é portadora do vírus HIV. Aqui destaco que esses exames não são da reclamante do processo matriz. Na presente ação, não há exame negativo para HIV relativo à ré da ação rescisória.
Os documentos tidos como novos referem-se, como já pontuei, à pessoa de que a ré teria contraído o vírus HIV em acidente com agulha de seringa. Esses 2 exames estão datados de 6 de novembro de 2012 e 2 de julho de 2015. Já o acidente entre as 2 senhoras ocorreu em 2008 e a decisão rescindenda é de 2013. Então, o documento datado de 2015 é admissível como documento novo na acepção do artigo 485.7 do CPC de 73, porque não é cronologicamente velho na fórmula do 402 do TST. Já o exame datado de 2012, que realmente é anterior à decisão rescindenda, não é suficiente de, por si só, garantir a prolação de decisão diversa daquela que foi dada pela primeira turma do TST. A autora parte da premissa de que o acórdão rescindendo está baseado exclusivamente no incidente ocorrido entre a ré e a senhora Daisy. Contudo, o fundamento que preponderou naquela decisão foi a de que, abro aspas, a reclamante, ao exercer a função de técnica de enfermagem, expõe-se diariamente a risco de contágio, pois, no caso, é da dinâmica laboral o contato com materiais pérfuro-cortantes e pacientes infectados por doenças transmissíveis pelas mais diversas hipóteses. Fecho aspas. Segundo consta da decisão rescindenda, aqui novamente abre aspas, chegaria às raias do absurdo exigir do trabalhador que, de toda a sua rotina de trabalho, eleja uma situação específica como sendo aquela que teria desencadeado a doença. Está claro que no acórdão rescindendo não se exclui a possibilidade de a contaminação ter ocorrido em momento diverso daquele evento envolvendo acidente com a senhora Daisy. Com base na teoria do risco, a turma decidiu que, ainda que não provada cabalmente a relação entre a doença da empregada e o evento ocorrido com ela e a senhora Daisy, haveria o dever de indenizar da empregadora, porque há a presunção de que a doença foi contraída no ambiente em razão de suas atribuições de técnica de enfermagem. Esta foi a tese jurídica que ensejou a condenação. Nesse caso, eu penso que o documento novo apresentado pela autora, que aparentemente exclui a senhora Daisy da condição de transmissora do vírus, não é apto por si só a assegurar a exclusão do dever de indenizar na reclamação trabalhista. O artigo 485.7 do CPC de 73 é claro nesse ponto. O documento novo deve ser capaz de, por si só, assegurar pronunciamento favorável ao autor da rescisória. Isso não se verifica no caso. Desta forma, eu proponho que seja julgada improcedente a rescisória, ajuizada com fundamento no artigo 485.7 do CPC de 73. Em suma, senhor presidente, afasto a violação de lei e afasto a questão do documento novo. Então, é assim que eu voto. Ministro Lério Revisor, posso colher o voto de Vossa Excelência após a sustentação oral? Ministro? Claro, senhor presidente. Então, a doutora Maria Regina, com a palavra, para o tempo regimental. Bom dia a todos, bom dia, ministro-presidente, doutor Renato, bom dia, doutora Maria Helena. Na verdade, a ação rescisória ela é pautada no documento novo, no exame que foi feito pela paciente e que mostra efetivamente a não contaminação. Em que pese os argumentos da ministra Maria Helena, em que não teria, na verdade, a menção no acórdão seria de que, pela atividade, poderia haver o risco, enfim, inerente a outros eventos ocorridos na relação contratual e era um risco diário que havia exposição, a petição inicial e a causa de pedir apresentada para o dano moral e material é pautada, sim, no referido acidente.
acidente realizado na data de 8 de fevereiro de 2008 com a referida paciente. Não há outro tipo de alegação e outra causa de pedida inicial para o deferimento do dano moral e material. Não há uma alegação de exposição de área a risco e de risco inerente à atividade ou de risco decorrente da mera possibilidade de outros possíveis acidentes ou incidentes no curso do contrato de trabalho que tivessem sido possíveis de causar o contágio. Há também a questão de que a sentença de primeiro grau, ela trata da questão do contágio, dizendo que existiria a possibilidade da referida paciente, a paciente que os exames são colecionados aos autos, estar na janela imunológica na data do referido acidente. Ou seja, que a paciente havia o vírus no seu organismo, incubado, mas não manifestado. E por isso, o exame realizado entre as duas, na data do acidente, as duas realizaram o exame conforme o procedimento do Ministério da Saúde e os dois exames deram resultado negativo. A reclamante, na verdade, no curso da ação, pauta o contágio nessa causa de pedir e diz que um exame realizado 7 meses após esse incidente comprovou que ela contraiu o HIV deste incidente do dia 8 de fevereiro de 2008, que foi envolvida com a paciente que se prova na ação rescisória que não possui o HIV. Então, na verdade, a causa de pedir é pautada, sim, nesse incidente. É pautada no contágio decorrente da senhora Deise Firmino no dia 8/2 de 2008. Essa é a causa de pedir. A sentença, inclusive, trata desse incidente e faz alusão da questão da janela imunológica. Ainda pontuo que a janela imunológica da doutrina médica é o intervalo de 120 dias entre a incubação do vírus e manifestação. E a reclamante junta no processo um documento de 7 meses depois desse incidente, relacionando então com esse incidente o contágio por HIV. Não há nenhum exame próximo ao término da janela imunológica para dizer que houve o contágio a partir daí. Então, na verdade, o acórdão também ele reestabelece a sentença, né, para deferir os R$200 mil e R$300 mil decorrente do acidente de trabalho, né? Então, na verdade, reconhecendo que o acidente de trabalho causou o contágio, ele foi capaz de causar o contágio, porque essa é a causa de pedir da ação para o dano moral e material, não há outra causa de pedir, né? A questão da responsabilidade ou não é para dizer se precisaria ter prova inequívoca do nexo ou não. Porque a primeira instância, ela reconhece que a responsabilidade é objetiva em razão da atividade desenvolvida. O tribunal reforma essa sentença dizendo que a responsabilidade é subjetiva, porque nessa atividade de técnica de enfermagem, ela deveria saber manusear e seria uma atividade frequente da função. E aqui nos autos do TST, houve de novo o reconhecimento de que a responsabilidade seria objetiva da reclamada em razão da atividade desenvolvida. Mas a questão da responsabilidade era para se estabelecer se havia ou não necessidade de comprovação desse nexo, porque, de fato, o único exame que havia nos autos da paciente era dizendo que ela não foi fonte, porque o exame era negativo. Havia, então, um único exame da paciente e um segundo exame da reclamante 7 meses após o evento, provando que houve, dizendo que daí houve o contágio. Então, na ação rescisória, a gente junta, então, 2 documentos da paciente. A Apvida ela foi incluída no curso da execução, na condição de sucessora, em 2015, e em 2015 localiza a paciente para, então, fazer uso desses 2 exames que conseguiu adquirir, um exame de 2015, da data em que ela é localizada, e a própria paciente tinha um exame de 2012 ainda, que pôde entregar a Apvida, declara que entregou, e, na verdade, a gente faz uso a partir daí. A gente tem que lembrar também que o próprio STJ entende que a informação que existe dentro, a informação celular, como entende para o exame de DNA, ela é documento novo para uma ação rescisória de paternidade. A gente faz essa alusão também aqui, que como o exame da paciente é negativo, ela somente precisaria ser localizada, ela é uma terceira estranha ao processo, e a partir do momento que a gente localiza, a gente teve a sorte dela ter um exame de 2012. Mas a questão central é que quando se localiza a paciente, consegue-se confirmar que ela não possui o HIV. Então, na verdade, a reclamante acredita, talvez até hoje, que contraiu HIV, conforme exposto na inicial, decorrente desse evento ocorrido no curso do contrato de trabalho. E essa não é uma verdade. A paciente que ela se envolveu e que teve esse acidente não possui HIV. Ela não possui, então ela não pode ter sido a fonte de contágio. E é por isso que essa alega pautada nessa questão do documento novo, né? A gente precisa também restabelecer que o valor de 500 mil é hoje atualizado quase em valor de 1 milhão. Mas está se deferindo um valor de 1 milhão decorrente de um contágio, de um incidente que não aconteceu.
Na verdade, a paciente ela não tem HIV, então ela não foi a fonte de contágio. Então, nossos argumentos, na verdade, estão pautados também, considerando a exposição da doutora Maria Helena, nessa questão da causa de pedir exposta na petição inicial. A causa de pedir da ação seria somente o dano moral e material pautado no incidente vivido pela reclamante no dia 8 de fevereiro de 2008, em manipulação da paciente Deise Firmino, a paciente que se comprova nos autos da rescisória que não possui HIV. Então, por essa razão, pugnamos pela rescisão da decisão para exclusão do dano moral e do dano material. Ministra Maria Helena, alguma consideração a mais? Vai sustentar. Não, se houver divergência, eu dou a palavra, doutor. Senhor presidente, esse processo entrou aqui no ano de 2015. No ano de 2015, eu recebi em torno de 23 mil processos. Eu tive a oportunidade de, já naquela ocasião, conversar com os procuradores, principalmente no caso da autora da ação rescisória. E esse processo foi um daqueles que que a gente fica na memória, que a gente não se afasta dele em nenhum minuto, pela situação que se criou. Ou seja, essa ação rescisória sim, essa indenização foi concedida pela segunda turma, em razão de contaminação do vírus HIV. No processo, na ação rescisória, vem isso que me impressionou muito desde aquele momento, que vem uma comprovação de que a dona Deise, com quem teria acontecido o acidente, não era portadora do vírus, mas depois, examinando todo o acórdão que estabelece a condenação, ele não fica só... Primeiro aspecto há de ser considerado que nós estamos aqui, a decisão a ser rescindida é da segunda turma. Então, eu tenho que me apegar à decisão rescindenda. E a decisão rescindenda, ela fala exatamente, por os trechos que eu transcrevi, em relação à teoria do risco. E por isso que eu trouxe ainda essa decisão que é do ministro Douglas. Eu não sei agora que turma, se é da quinta ou é da outra turma, né? Em que ele vai muito além, ele fala, quer dizer, no reciclador de lixo, a questão da teoria do risco. Então, fazendo só para confirmar que bem andou a segunda turma, né? Então, em relação a essa decisão, no caso, né? Agora, em termos de ação rescisória, nos estritos termos da ação rescisória, considerando documento novo e considerando violação da lei, eu não encontrei fundamento para o corte rescisório, embora eu tenha que fazer todas as minhas homenagens aos procuradores das partes, né, que estiveram com a apresentação de memoriais e acompanharam o processo desde o início do seu ajuizamento, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, mas, enfim, senhor presidente, eu mantenho meu voto. Ministro Lélio, com o voto como revisor, com o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, a eminente relatora já aduziu com brilhantismo e profundidade as circunstâncias que caracterizam esse caso. Apenas reforçando os argumentos de Sua Excelência, a tese trazida pela autora baseia-se na teoria do evento único, ou seja, um determinado contato com material infectado teria ensejado a condenação. Mas essa teoria do evento único é expressamente rechaçada na decisão rescindenda. A página 11, a eminente relatora transcreve o voto do ministro Hugo Scheuermann, da primeira turma, em Sua Excelência consigna: importante frisar que, em hipóteses como a dos autos, sequer haveria o julgador de permanecer vinculado ao fato específico noticiado, perfuração do dedo com seringa, sem que isso importasse em julgamento extrapetita, porquanto corolário do princípio iura novi curia. Com efeito, o que se deve levar em consideração é que a reclamante, ao exercer a função de técnica de enfermagem, expõe-se diariamente ao risco de contágio, pois, no caso, é da dinâmica laboral o contato com materiais pérfuro-cortantes e pacientes infectados por doenças transmissíveis pelas mais diversas hipóteses. Ora, disse Sua Excelência, chegaria às raias o absurdo exigir do trabalhador que, de toda a sua rotina de trabalho, eleja uma situação específica como sendo aquela que teria desencadeado a doença,
e, descobrindo-se não ser aquela circunstância provável para a causa do infortúnio, relegar a vítima ao desamparo sob o simples pretexto de que não configurado o nexo causal. Com a devida vênia, o nexo causal em caso de doença do trabalho não se circunscreve necessariamente a evento único específico, pois, como dito, presume-se a relação da doença com o trabalho, assim considerado em toda a sua dinâmica. Não se pode perder de vista, portanto, que a doença tenha sido desencadeada em razão de outro episódio, ainda que desconhecido, desde que relacionado às atividades da obreira, competindo a ré em firmar tal premissa do que, na espécie, não se desincumbiu ao contento. Ora, esse fundamento, senhor presidente, é ligado à dinâmica laboral e expressamente em contraste com a tese do evento único, sequer foi atacado na inicial da ação rescisória. Considerando intocado esse fundamento, já de plano seria inócua a tentativa de produzir prova material da ausência de infecção no evento específico mencionado pela autora. Mas, além disso, ainda que se admitisse para argumentar a possibilidade de chegar a tanto, como ressaltou a eminente relatora, o documento trazido não é novo sob a forma da lei, porquanto não se trata de um documento cronologicamente velho, é um documento produzido posteriormente ao trânsito de julgado. E quanto ao segundo exame realizado ainda no curso do processo, como expressamente ressaltado na decisão rescindenda, não houve uma demonstração clara das razões para o impedimento de ter sido juntado na ocasião própria. Com esses brevíssimos fundamentos, senhor presidente, cumprimentando a eminente relatora, acompanho Sua Excelência. Ministro Douglas, quer manifestar? Senhor presidente, gostaria igualmente de cumprimentar os advogados que atuaram na causa e dizer que fiquei bastante em dúvida sobre o desfecho inicialmente proposto por Sua Excelência, mas ainda ontem e hoje, relendo o voto apresentado e agora ainda mais bem fundamentado por Sua Excelência, eminente relatora, secundada pelo ministro Lélio, me parece que não há, de fato, campo possível para rescisão com fundamento em violação legal. Não parece haver dúvida de que o acórdão rescindendo extrapolou os limites da lide, considerou premissa fática não trazida na petição inicial, causa de pedir não inscrita na petição inicial, e isso poderia levar a um juízo reflexivo em torno da eventual rescisão com fundamento em violação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. Mas esta questão não nos está sendo apresentada no caso concreto. E daí sobrevêm as circunstâncias já pontuadas pelo eminente ministro Lélio, segundo as quais a só circunstância de a fonte de contaminação, a senhora Daisy, não ser portadora do vírus é irrelevante, porque esta circunstância não será capaz de produzir uma decisão contrária àquela já enunciada pela Egrégia Primeira Turma, que, como dito, se baseou também na só circunstância do trabalho desenvolvido em ambiente insalubre ser causa suficiente para produzir o dano sofrido pela trabalhadora. Então, eu estou acompanhando a eminente relatora, presidente, pela singularidade e relevância do caso, sugeriria que este caso fosse sujeito ou encaminhado à comunicação social para divulgação, porque reafirma a importância da cautela, da proteção em ambientes nos quais há essa exposição de risco, a risco acentuado de contaminação por instrumentos pérfuro-cortantes. Senhores ministros, alguma divergência? Todos esclarecidos? Presidente, eu gostaria das notas. Pois não. Até para acrescentar fundamentos em relação ao voto, trazidos agora também pelo revisor, não sei se o revisor vai apresentar por escrito, né? Não, e também pelo ministro Douglas. Então, se Vossas Excelências, Suas Excelências permitirem, fazendo referência clara ao que foi aqui dito em sessão, gostaria de colocar também, acrescentar no meu voto. Pois não. Doutor Marco Antônio, então, abre mão da sustentação, né, doutor? Sua presença. Excelentíssimo senhor ministro-presidente e demais componentes, eu agradeço a oportunidade, apenas em razão do resultado, eu peço dispensa da minha manifestação, apenas pontuando, que seria grande parte da minha sustentação, que, além de todos os argumentos formulados pela ministra
relatora, o ministro Lélio, revisor, o documento acostado pela Apivida, pelo plano de saúde, ele por si só, ele não era capaz, porque ele não era indene, certo? Era um documento, um exame feito à mão, que nós, que somos do estado de Pernambuco, sabemos que ele fica em balcão, qualquer pessoa pode ter acesso àquele documento e preencher. Ele não era um exame que demonstrasse a toxologia, o índice de contaminação, a presença do vírus. Então, ele é um exame denominado teste rápido, que eu tenho certeza absoluta, para que não fiquem aquela dúvida em uma eventual injustiça, eu tenho certeza, certo, que ele não representa a verdade do resultado. Tá bem, doutor. Obrigado. Então, a decisão é unânime nos termos do voto da relatora. Sustentaram a doutora Maria Regina Chaves de Lemos pela autora e o doutor Marco Antônio de Sá Benevides Filho pelo réu. Notas degravadas de julgamento a todos os ministros e encaminhem seu setor de divulgação para os fins de direito. Obrigada a todos. Doutor Lélio, só fazendo um pequeno registro, a gente, na verdade, junta 2 exames. Tem um exame que é pré-existente, tem um exame que é de 2012. Tá bem, doutora. É só um segundo que é de 2015. Tá bem, já está esclarecido. Mas tudo bem. Licença, obrigada. Não havendo mais processo de condição de julgamento, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a sessão.